Fala pessoal, vou falar um lance relacionado à segurança que muita gente da área de tecnologia não quer admitir. Bom, a maior mentira da segurança de banco de dados é a ideia de que existe um ambiente seguro. Não existe. Existe apenas um ambiente que ainda não foi exposto. E isso é desconfortável de ouvir, porque o mercado inteiro vende uma sensação falsa, uma sensação falsa de controle. E as empresas, né, elas acreditam que estão protegidas porque tem firewall, porque tem criptografia, MFA, LGPD, ISO, auditoria. Mas segurança é checklist. O checklist ele gera conformidade, mas não gera proteção real. Enquanto muitas empresas estão preocupadas em parecer segura, os atacantes estão preocupados em entrar. Tá? E eu vou falar algo ainda mais polêmico. O maior risco de segurança, quase nunca técnico, são as pessoas. Isso aí, ao longo da minha carreira, eu venho percebendo isso cada vez mais. Então, senhas fracas, acesso compartilhado, privilégio excessivo e principalmente engenharia social. E muitas vezes quem representa o maior risco dentro da empresa é justamente quem tem mais acesso. E aí, no caso dos dados, adivinha quem é essa pessoa? Você está olhando para ela. E você também que está do outro lado vendo esse vídeo, se você é o DBA da empresa, tá? Porque normalmente ele consegue ver tudo, alterar tudo, executar qualquer query e quase sempre sem monitoramento rigoroso. Agora, pessoal, e você que aí é dono de empresa ou tem um negócio, pensa uma coisa comigo. Se você monitora mais o atacante externo do que os usuários privilegiados da sua própria empresa, você já perdeu o controle. Já perdeu o controle do seu ambiente. Outro erro gigantesco é acreditar que a criptografia resolve tudo. Não resolve. Criptografia protege dado parado, protege até dado em trânsito. Aí a galera que trabalha com SQL Server, nós temos tecnologias como TDE, que protege dados parados, protege backups. Então, se você tentar levar um backup, que está criptografado com a tecnologia, TDE, e subir em outro ambiente, você não vai conseguir ter acesso, porque aqueles dados estão criptografados, certo? Mas quem tem acesso privilegiado, por exemplo, o DBA, ele consegue ler os dados, mesmo criptografados. E aí a Microsoft, no caso específico aqui estou falando da Microsoft, tem uma tecnologia que é mais interessante, que é o Always Encrypt, que você consegue proteger os dados até mesmo do DBA. Então é possível fazer isso. Tá? Eu tenho até alguns vídeos que estão no meu YouTube, no canal, que eu mostro como que você consegue fazer isso. Tem vídeos até gratuitos sobre isso e tem curso mais detalhado sobre isso se você tiver interesse, tá? Mas, mesmo assim, tá? Mesmo que você implante todas as tecnologias possíveis, e na maioria dos casos você não faz isso na sua empresa, é raro, raríssimo eu ver empresas que têm, por exemplo, o Always Encrypt aplicados. Quando tem, geralmente é o TDE que é aplicado, tá? Mas, mesmo assim,
criptografia não impede abuso de acesso legítimo. Se alguém autorizado consegue acessar os dados, tá? Acabou. Bom, novamente, você tem como mitigar a questão com algumas tecnologias, mas geralmente as empresas elas não implantam o que tem de melhor em termos de tecnologia. E mesmo que implantasse, toda tecnologia é passível de furo, porque no momento que você dá acesso irrestrito para um conjunto de pessoas, a dados que são muito críticos, pronto, você já abriu uma porta, né, dentro do seu ambiente. Então não adianta ter falha, não adianta ter nada disso, que você vai ter problemas de fuga de dados, de roubo de dados, muitas vezes, ou na maioria dos casos, de dentro para fora, não de fora para dentro. Tá? Então, contas como o root, sys, admin, no caso do SQL Server, o SA, tá? São complicadas. Para quem trabalha com SQL Server, a conta SA, por exemplo, todo atacante sabe que existe essa conta chamada SA. A primeira coisa que você tem que fazer é desabilitar essa conta, ou renomear essa conta de SA para um outro nome. Tá? Nada vai ser impactado, mas você vai aumentar muito a sua segurança. Tá? Contas compartilhadas, senhas estáticas, senhas que nunca mudam. Você não tem implantado na sua organização uma auditoria, principalmente para os usuários privilegiados, é algo também crítico. Não adianta você dar para um conjunto de usuários uma conta padrão, porque quando tiver um ataque, e você, mesmo que você tenha auditoria, se você não conseguir chegar no IP, né, específico, ou muitas vezes é uma máquina que vários usam, é um problema quando você tem uma conta que todos têm acesso. Então você tem que ter contas nomeadas, não permitir com que superusuários acessem os seus bancos de dados com uma conta genérica, com o root, com o SA, tá? Ligar a auditoria. Eu já vi empresas, né, que levavam tão a sério essa questão de auditoria, por exemplo, no ambiente SQL Server, que quando alguém tentava parar a auditoria, tá, o servidor parava, o SQL parava, tá, dava um restart. Tão sério que era a questão da auditoria, porque você consegue, no SQL Server, tá, criar uma auditoria, filtrar para determinados usuários, quando eles entrarem e realizarem algumas operações, apenas para aqueles usuários a auditoria gera um relatório. Tá? Mas o DBA ele pode parar essa auditoria. Então, para ambientes críticos, o ideal é você utilizar outras ferramentas, ou até, se o DBA parar a auditoria, você dá um restart no serviço, ou você enviar algum tipo de alerta, algo até externo ao próprio SQL Server, ou outro banco qualquer. Tá? Bom, então isso é muito crítico. Tá? Você tem que ficar muito atento com essas questões. Muitas empresas, elas nem percebem o tamanho do risco que carregam todos os dias. Bom, então essa questão do monitoramento, ela é muito importante. Muitas empresas dizem que monitora os bancos de dados, né? Mas não monitora de forma profunda essa questão de segurança. Tá? Armazenar log não é monitorar. Tá? Monitoramento de verdade significa detectar comportamento suspeito em tempo real. Só que na prática, os alertas são ignorados, os logs ficam esquecidos, os incidentes só aparecem quando o dano já aconteceu. Tá? Familiar para você isso? E se você descobre um ataque dias depois, pronto, a coisa já aconteceu. Tá? Então, isso não é monitoramento, isso é apenas histórico. Bom, e essa questão de segurança perimetral, tá? Isso morreu, galera. Tá? Hoje existe cloud, API, microserviços, acesso remoto, ambiente híbrido.
perímetro simplesmente desapareceu. Mesmo assim, muitas empresas ainda operam com a mentalidade de 2005. A verdade é simples. O problema da segurança de banco de dados não é tecnologia, é cultural. A cultura da pressa, a cultura da conveniência. Depois a gente resolve. Tá? Enquanto que a segurança ela for vista com um custo e não como sobrevivência, a sua empresa está em risco. E assim, é muito importante você ter uma análise profunda do valor da imagem da sua empresa, do valor dos ativos da sua empresa, tá? Até de ter seguros contra problemas, saber o valor, tá, dos seus ativos digitais, o valor das suas informações. Porque também tem que tomar muito cuidado com esses mantras de segurança, porque tem muita empresa também que adora vender terror. Tá? Muitas vezes vende tanto terror que você investe lá 10 milhões de reais para a segurança da sua empresa para proteger algo que custa, sei lá, 500 mil reais. Então, qual o valor da informação para a sua empresa? Qual o valor da imagem da sua empresa? Tá? Acontecendo o pior caso, o que você perde? Não? Você tem seguro? Os vazamentos eles vão continuar acontecendo. Tá? Então, deixa eu fechar aqui uma frase que talvez vai te incomodar. Não existe ambiente seguro. A sua empresa não é segura. O seu ambiente não é seguro. Existem apenas ambientes mais difíceis de comprometer. Tá? No momento que você acredita que está totalmente seguro, é exatamente nesse momento que você começa a ficar vulnerável. Agora, aquela questão. Se você tem um carro muito protegido, como uma casa muito protegida, e o seu vizinho tem uma casa, um carro menos protegido, tá, que o custo da invasão vai ser muito menor, quem que você acha que vai ser invadido? Agora, no ambiente tecnológico das empresas, a maioria dos casos de vazamento de informação, e aí você precisa estar ligado, novamente, reforçando aqui, não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Então, às vezes, você gasta milhões de segurança, tecnologias que vivem mudando, empresas de segurança vendendo, muitas vezes, pavor, tá? E você esquece e anota uma senha no papel, tá? Ou compartilha uma senha no papel, ou, sei lá, facilita o acesso. Não tem um controle de auditoria, que muitas vezes é até gratuito dentro das próprias ferramentas, não tem um monitoramento mais efetivo. Tá? Uma criptografia, tá? Não estou falando para não usar a criptografia, é um recurso muito importante, melhor ter do que não ter. Tá? E muitas vezes vai salvar a sua pele. Beleza, pessoal? Então é isso. Se gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreva no canal. Se não gostou também, dê uma curtida que não gostou. Coloque seus comentários, se você já passou por alguma situação crítica. Todo mundo tem história de segurança. Ou se for falar aqui, porque eu não posso. Mas se for falar aqui, você vai morrer de rir. Um abraço.